maior perigo do jugo desigual é você ficar tão perto de uma pessoa que você se afasta de Deus. E hoje eu vim te explicar sobre isso. Eu namorei 8 anos com uma pessoa que não compartilhava da mesma fé que a minha, e isso me ensinou muitas coisas. A primeira dela foi: você sempre vai ter que escolher entre a pessoa e entre a sua religião. Por mais que você mantenha o seu compromisso com a sua igreja, vai chegar uma hora que você vai dar uma fraquejada na fé, que você não vai estar tão animado assim, e essa pessoa vai falar: ah, não vai, pra quê? Mas espera, isso aqui não é sobre namoro também, isso pode acontecer em uma amizade, isso pode acontecer dentro da família. Então é muito importante que você se cerque de pessoas que pensam como você, ou que pelo menos vivem a mesma vida. Porque por mais que a gente sempre pense em religiões diferentes, não adianta nada 2 católicos estarem juntos e um querer ir pra balada e um querer ir pro retiro. Isso também acontece dentro da mesma comunidade. Por isso a importância do discernimento, de você pensar: essa pessoa me leva ao céu? Sim, são os dois rumo ao céu, aí sim, beleza, não tem jogo desigual. Mas se essa pessoa não te leva ao céu, não faz sentido nenhum você manter esse relacionamento. Nós que somos católicos conhecemos aquela frase: sejais santos ou nada. E é exatamente sobre isso. Não tem como você flertar com o pecado, não tem como você flertar com aquele compromisso, não tem como você estar em cima do muro. No momento que há uma indecisão, há uma diferença, algo vai sair errado, algo vai sair de controle. Trazendo um pouco do que eu vivi, eu não podia ter imagens dentro de casa, eu já falei isso em outros vídeos. E eu vim trazer para vocês um versículo que mudou totalmente a minha forma de pensar a respeito do jugo. Primeiramente, de onde vem a palavra jugo? Na época de São Paulo, o jugo era uma peça de madeira colocada entre 2 bois para que os dois trabalhassem juntos, correto? Havia um detalhe: para que essa peça funcionasse, para que o trabalho fosse feito da maneira correta, precisava que os dois tivessem a mesma força, a mesma disposição e estivessem alinhados no mesmo propósito. Isso aí já diz muita coisa, né? Caso um quisesse ir para um lado e outro para o outro, nenhum dos dois conseguiriam cumprir a sua missão. E é por isso que São Paulo escreveu no versículo 6,14 algo que vai nos ajudar a entender melhor. Capítulo 6, versículo 14, já pega a sua Bíblia aí que a gente vai ler junto. Ai, Larissa, pra que a Bíblia? Você é católico ou não? Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Nesse versículo, perceba que São Paulo não está dizendo pra gente odiar quem pensa diferente ou vive diferente. Até porque Jesus, ele conviveu com pecadores, ele escolhe pecadores. E por que não um jugo desigual? O problema não é o amor. Amar, devemos amar a todos. O problema é colocar alguém que pensa diferente como referência ou como parceria em nossas vidas. Como hoje falamos, um lugar de influência. Aquela pessoa que passa a definir o seu destino, como um amigo, como um namorado, como os influencers que você assiste. Imagina que tem 2 pessoas buscando a santidade. Uma acha que é exagero rezar e a outra precisa rezar constantemente. Uma quer viver a castidade enquanto a outra ri disso e simplesmente não respeita. Uma deseja formar uma família que seja em Deus e a outra às vezes nem quer ter filhos. Ou usa a famosa frase: religião não importa. Com o tempo, alguém vai ceder, seja para um lado religioso ou não. Mas para que correr esse risco se você pode estar com pessoas que caminham na mesma direção que você? Quando você coloca alguém acima de Deus, automaticamente você não está amando ele sobre todas as coisas. O erro que todo mundo comete é que a gente entra em uma relação achando que depois muda, depois ele começa a ir à missa, eu vou ganhar pelo exemplo. E na verdade, quando a gente tenta dar exemplo, a outra pessoa às vezes só critica. E isso faz com que nós mesmos nos afastamos do nosso próximo propósito. Óbvio que nem todo mundo é assim e tem alguns casos, né, que podem sim dar certo. Mas para que você vai tentar algo se existe um caminho que é certo? A questão é que o casamento, ele não é um projeto missionário, nem uma amizade. Então para que você vai ter um casamento ou uma amizade onde você está contando com a certeza de uma conversão futura? Esse é o ponto. Quando a gente fala de um casamento em específico, isso é muito mais complexo, porque isso vai falar da criação dos filhos. E no catecismo católico, a gente vê como que impacta ser de uma outra religião. Imagina que você não vai poder comungar, porque o seu parceiro não vai querer casar na igreja católica. Automaticamente você já ficou longe do corpo de Cristo. Automaticamente você não pode ter a confissão. Automaticamente você se pergunta: por que iria à missa? E assim vai esfriando aquela fé. Às vezes a pessoa, ela até acredita em Deus, ela até vai à igreja, mas ela não vive uma profundidade com Deus. Isso às vezes é até mais preocupante, é como se Deus já não fosse a prioridade. Então, antes da gente pensar em 2 religiões diferentes, podemos pensar também naquela pessoa que não vive o que você quer viver. E falando sobre relacionamento, a pessoa que Deus coloca no seu lado, ela não precisa ser exatamente uma pessoa perfeita, até porque a gente não vai encontrar alguém que seja tão parecido quanto a gente.
mais ela precisa desejar o céu na mesma intensidade que você, sabe? Se você busca o céu de todo o seu coração, você precisa de uma pessoa que busca o céu de todo o coração. Não de uma pessoa que só acredita que há alguma coisa além. Consegue compreender? E vamos ser bem racionais, que é o que eu gosto aqui nesse canal. Antes da gente perguntar se, será que é essa pessoa que Deus quer pra mim? A pergunta deveria ser, essa pessoa me aproxima ou me afasta de Deus? A verdade é que o amor verdadeiro, ele nunca compete. Ele sempre conduz no mesmo rumo, na mesma visão, na mesma trajetória. E se algum dia o amor da sua vida pediu para você amar menos a Deus, ou você teve que escolher entre Deus ou ele, ou ela, talvez essa pessoa não seja o amor da sua vida. E eu queria deixar um lembrete para vocês. O coração é um péssimo guia quando ele não está evangelizado. Então, às vezes, nós precisamos buscar mais para poder entender e discernir o que devemos fazer.